Uma empresa da família de Daniel Vorcaro, chamada Multipar, movimentou mais de R$1 bilhão em 5 anos, exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master. Vamos acionar o Matheus Dias, repórter da Jovem Pan, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes dessa apuração. Matheus, ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência, o COAF foi quem identificou essa movimentação e sugere uma tentativa de ocultação de patrimônio, foi isso? Foi isso sim, viu, Caniato? Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. O Conselho do Controle das Atividades Financeiras, então, o COAF, divulgou esse documento hoje que mostra que a empresa, como você bem disse, chamada de Multipar, é uma empresa que é uma holding dos Vorcaros, então, pertencente à família de Daniel Vorcaro, fez uma série de transações em 5 anos, transações entre empresas que eram ligadas ou ao nome de Daniel Vorcaro ou ao nome do Banco Master. Então, durante 5 anos, a gente fala num valor altíssimo, um valor de R$1 bilhão. Essas empresas rodavam ali o dinheiro entre si, segundo o COAF, então, numa espécie de tentativa de ocultar de onde o dinheiro vinha ou para onde ia, dificultar a rastreabilidade do dinheiro. Tem até um trecho do documento do COAF que fala que a troca de recursos entre essas empresas e pessoas do grupo pode representar uma tentativa de quebra do rastro do dinheiro, Caniato. Foram verificados, então, que o próprio Banco Master recebeu 5,8 milhões da Multipar, enquanto todas as empresas, que são cerca de 30 empresas, de alguma forma, relacionadas a Daniel Vorcaro ou ao Banco Master, receberam ali esse R$1 bilhão, esse valor que foi rodado ali entre elas em cerca de 10 mil transações, Caniato. Claro, se o dinheiro ele vai circulando ali entre várias empresas, de uma empresa para outra, fica difícil a rastreabilidade. Talvez essa tenha sido a real intenção de Daniel Vorcaro e dos sócios ao fazerem essas transferências nesse período de 5 anos, segundo consta no relatório do COAF. Então, só lembrando, a Multipar é uma holding de instituições não financeiras e tem 2 sócios, Henrique Vorcaro, o presidente da instituição, e Natália Vorcaro, irmã do ex-banqueiro e mulher de Fabiano Zettel, também condenado ao lado de Daniel Vorcaro e preso pelas fraudes do Banco Master, viu, Caniato? Certo, Matheus Dias trazendo detalhes dessa apuração do COAF, família Vorcaro, por meio dessa holding, a Multipar, movimentando cerca de R$1 bilhão entre as empresas que compõem essa holding, em muitas transações, cerca de 10 mil transações em um intervalo de alguns anos. Matheus, obrigado, viu, pelas informações. O Matheus segue acompanhando essas movimentações, essas articulações. Qualquer novidade ele volta aqui na programação. Bom trabalho para você, Matheus. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, mas antes a rede está chegando, então eu vou só esperar a rede chegar, todos vão acompanhar o comentário dos nossos analistas na íntegra. E aí eu quero lembrar que a enquete da Jovem Pan, a enquete do programa Os Pingos nos Is, já está publicada no nosso portal de notícias e no YouTube. No YouTube do programa Os Pingos nos Is, no lado direito da tela sempre tem o chat, e lá a pergunta publicada diz respeito à defesa que muitos candidatos fazem, ou pré-candidatos, de privatização, de venda de empresas estatais. Quero saber o que você pensa a respeito, eu conto com você. Recebendo agora sim a rede Jovem Pan, todos ligados, conectados aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para o Bruno Musa, para o Bruno compartilhar com a gente as informações referentes a talvez uma estratégia de ocultação de patrimônio, quando a gente observa muitas transações de valores mais baixos, mas que no final acaba somando um valor muito alto, R$1 bilhão entre empresas que pertencem à mesma holding. Muitos entendem que pode ser uma estratégia de ocultação de patrimônio. Pelo menos essa é a sinalização do levantamento feito pelo COAF, Bruno Musa. Eu acho que seu microfone está fechado, Musa. Verifica, por gentileza. Perdão, vamos lá. Sem dúvida, mas cada vez mais a gente vê arquiteturas que poderiam ser, digamos assim, mais sofisticadas e, como a gente falou, por aquele contexto de sensação de impunidade ou de uma sensação de que nós somos realmente intocáveis, com a gente nada acontece, e eu não me refiro apenas ao judiciário, me refiro ao sistema brasileiro como um todo. Cada vez mais você percebe uma precarização, eu diria assim, nos tempos atuais. Veja, ao longo dos últimos anos,
as artimanhas e até dentro da legalidade aqui falando, tá? As engenharias financeiras para você mandar dinheiro para fora, ocultar patrimônio, elas vêm sendo aprimoradas. O tempo passa, você consegue aprimorar tudo isso. Mas no Brasil, a sensação de impunidade, a realidade de impunidade é tão real e tão latente que um caso tão grande como esse, reiteramos, o maior esquema de corrupção do Brasil. Isso significa que deveriam ser engenharias financeiras muito mais bem elaboradas. Mas não, são contextos em que mostram que há uma sensação, é o único caminho que eu consigo perceber, uma sensação de eterna segurança para eles, para os criminosos. Comigo nada acontecerá. E aí, nem isso foi sendo arquitetado. Transferências simples entre pessoas a gente viu ao longo desse processo. Veja, uma matéria interessante que saiu no jornal essa semana, salvo engano foi no Estadão no final de semana, eu estou vendo agora aqui no Portal da Terra, JF e JBS contrataram por 11 milhões advogada que faturava 9 mil por mês em sala compartilhada, um escritório de Goiânia, que tinha um escritório de sala compartilhada, faturava 9 mil e recebeu da JF e da JBS 11 milhões de reais. Quando? 2 dias antes de depois o Dias Toffoli liberar, cancelar aquela multa de 10 bilhões da JBS. Então, as coisas, eu não estou dizendo que há alguma coisa concreta, eu estou dizendo que há indícios que devem ser estudados. Isso também foi elaborado pelo COAF. Então, perceba que essa clara sensação de comigo não vai acontecer nada porque o sistema está ao meu lado, muitos dos nomes são os mesmos que figuravam ali como protagonistas durante o esquema da Lava Jato, que foram condenados, assumiram a culpa, devolveram dinheiro, fizeram delações premiadas, estão todos de volta no jogo. Então esse relatório do COAF exemplifica bastante o que você está falando. Veja, 2 empresas que há indícios de envolvimento transferiram dinheiro direto para o escritório de advocacia, dinheiro da empresa. Esse escritório de advocacia transferiu dinheiro para burocratas que estão envolvidos no caso do Banco Master, e esse dinheiro acabou na compra do resort, que era que o Dias Toffoli assumiu ser o sócio da empresa. Então, tá fácil de você seguir caso queira olhar e falar, deixa eu ver se realmente esses indícios tem algum tipo de prova. Mas o que eu quero dizer com isso é que não há uma engenharia muito bem elaborada nesse simples caso divulgado pelo Estadão aqui com o relatório do COAF. Portanto, essa clara sensação de impunidade, comigo nada acontece de novo, eu acho que mostra que haveria muito mais engenharia financeira elaborada para ser feita, mas, de novo, está mais fácil de chegar aos culpados do que se imagina. É interessante essa análise do Bruno Mussa. Talvez essa pouca sofisticação na engenharia de ocultação do patrimônio indique a necessidade de ele estar tão próximo de pessoas poderosas, né? Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo também refletir a respeito desse relatório do COAF, o entendimento de que talvez o grupo tenha cometido erros de iniciantes, talvez, Beraldo? Não sei, talvez eu esteja exagerando, mas talvez na certeza de que nada aconteceria, porque Daniel Vorcaro tinha conexões muito importantes, né? Tinha gente muito importante na mão, ou pelo menos muito próxima a ele, talvez. Bom, vamos lá, Caneta, a gente precisa levar em conta o ambiente do Brasil em que o caso Master se concretizou. E, ao que parece, Daniel Vorcaro não via que estava fazendo nada de errado. Ele estava jogando o jogo com as regras do jogo. Porque se nós imaginarmos que, antes disso tudo ser revelado, ele era um banqueiro, né, que é uma posição de status no Brasil, ele fazia crédito consignado, conseguiu um contrato com a Bahia, tinha pessoas extremamente influentes dentro do banco, prestando serviço de aconselhamento, né? Eram os conselheiros do banco, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. E depois ele contrata uma pessoa que é da cozinha do presidente da República, tanto é da cozinha que conseguiu levá-lo numa reunião fora da agenda com o próprio presidente. Ele foi recebido. Nessa reunião estava também o então futuro presidente do Banco Central. Ele tinha uma convivência íntima, ao que parece, né, com o que foi revelado até agora, com as figuras mais importantes da República
nos 3 poderes. Então, quando ele olhava para aquilo tudo, ele não era um marginal traficante de drogas que anda armado e sai cometendo homicídios a partir do tribunal do crime. Não. Ele era um executivo engravatado, com seus 3 jatos parados no aeroporto, com todo o seu esquema. Ele alugou, segundo consta, um espaço no prédio mais caro do Brasil para fazer uma academia para ele, porque ele não gosta de ir na academia, ele não gostava de ir na academia, ele era uma pessoa muito importante. Então ele tinha lá um espaço para a academia dele, ele fazia esses encontros em Londres, em Dubai, em Miami, em Nova York, em Lisboa, onde fosse, porque era tudo muito fácil, tudo muito. E quando ele convidava para degustar uísques, não é que ia assim, o amigo dele da escola, iam as figuras mais importantes da República. Então ele não se via, no meu entendimento, fazendo nada de errado. E daí, Caniato, me parece que não havia, de fato, essa preocupação de esconder o fruto do negócio que ele tinha. Agora, a coisa complica quando ele começa a ter que pagar por serviços que não podem emitir nota fiscal. Aí enrola. Aí tem que usar o fundo, porque o fundo vai comprar participação no resort, aí tem uma pessoa que é a diretora que recebeu um aporte, porque tem a gestora, aí começa a ficar enrolado. Só que hoje em dia, Caniato, desculpe, a Receita Federal, ela vem investindo maciçamente no monitoramento da vida financeira de todos os brasileiros. Aquela história de que vai usar o Pix para ver quanto é que a pessoa ganha para poder cobrar o imposto de renda, isso não é uma ilusão, não é uma viagem. Deturparam aquela história a partir do vídeo do Nicolas, mas me desculpe, a Receita Federal está de olho em cada centavo que qualquer brasileiro gasta. E esse monitoramento é, no meu entendimento, um recurso que o governo federal usa para encobrir a sua incompetência, mas atinge a todos os brasileiros. E nesse caso específico do Vorkar, é óbvio que isso seria mapeado. Jogou o dinheiro para cá, para lá e tal. Eles iam descobrir isso na hora. Só não descobre, Caniato, quando roubam a nossa conta, porque hackeiam o aplicativo do celular, aí ninguém acha o dinheiro. Aí o cidadão comum está lascado. Mas na hora que tem uma determinação para encontrar e ver para onde é que foi o dinheiro de quem eles estão a fim de pegar, eles pegam tudo. Então, Caniato, eu sinceramente hoje acho que o Brasil vive uma realidade de pleno e total monitoramento de 100% da população ao toque de um botão. Eu não vejo condições, a menos que a pessoa tenha a sua relação íntima com figuras nos locais certos, eu não vejo hoje como uma pessoa conseguir tapear a Receita Federal e esconder alguma coisa em algum lugar. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, o avanço da investigação e também, se tiver novidades sobre a delação, traremos aqui na programação, vamos analisar com os nossos comentaristas e sempre contaremos